Grandioso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma semana, pelo sustento de cada dia, Pai, pela provisão daquilo que era necessário para as nossas vidas, pelo seu cuidado, pela sua proteção, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo não merecendo, as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas toda manhã, Deus. Nós te agradecemos por isso. Pedimos também que o Senhor fale os nossos corações essa manhã, que o nosso coração seja terra fértil para a tua palavra, Pai, que nós não saímos daqui da mesma forma que entramos, Senhor, que a tua palavra encontre morada em nosso coração, nos transforme, Pai, trabalhe naquilo que necessita ser trabalhado. Essa oração que fazemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir em Jó capítulo 1. Livro de Jó capítulo 1. Todos encontraram Jó capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, íntegro e reto, temente a Deus, se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos o do Oriente. Seus filhos iam à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de teme a Deus? Acaso não cercaste com a sede a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo que se tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Irmãos, eu quis ler esse pedacinho aqui do livro de Jó, é uma história muito conhecida da gente, não sabemos aí o que acontece com Jó a partir desse capítulo. E Jó vai passando por inúmeras catástrofes, seguidas uma da outra. Mas eu queria que nós pensássemos antes na vida de Jó, nessa declaração aqui, nessa conversa entre Deus e o diabo e Satanás, sobre a postura de Jó, sobre quem Jó era. Então a gente tem aqui esse cenário contado onde Deus pergunta para Satanás: observaste meu servo Jó, homem temente e fiel, e que não há outro debaixo da terra. E se a gente for pensar que nesse momento aqui que Jó está vivendo nessa fidelidade, era um momento de muita prosperidade na vida de Jó. O capítulo começa contando dos bens, da quantidade numerosa de filhos, da quantidade numerosa de animais. Então Jó era um homem realmente muito bem sucedido. Mas a partir daqui, começa na vida de Jó, como eu disse, uma série de desventuras, uma série de coisas, de catástrofes. E ainda assim, quando a gente lê todo o capítulo de Jó, a gente percebe nele uma postura muito diferenciada. Jó lamenta todas as percas, Jó fica triste por tudo que te acontece, mas Jó não blasfema contra o Senhor. Jó não muda a sua postura de servo fiel. É claro que lá na frente Jó declara que toda aquela situação serviu para que ele conhecesse a Deus de uma forma que ele não conhecia antes. Então a gente percebe aqui um propósito que a gente pode tirar desse texto de tudo que aconteceu na vida de Jó. Porque ele passa a experimentar o Senhor de uma forma diferente,
Mesmo antes, Deus já havia dito sobre ele que ele era um servo temente a Deus, que não existia na face da terra outro como ele. E eu fico pensando aqui nessas duas circunstâncias na vida de Jó e o que isso traz para a nossa vida. Da fidelidade do nosso comportamento. Nós precisamos, como servos de Deus, ter um comportamento que condiz com aquilo que nós cremos e acreditamos, independente da circunstância que nós vivemos. E Jó nos ensina isso. Porque Jó era fiel quando ele tinha muito, mas Jó também foi fiel quando ele tinha muito. Jó tinha um relacionamento com Deus que proporcionou com que ele entendesse, mesmo sem entender, mas cresce na verdade, que existia um propósito naquilo. E que Deus tinha um controle sobre todas as coisas, e que nem por isso ele deveria abandonar o Senhor ou se esquecer do Senhor nos momentos ruins. Mas ele também tinha uma maturidade de honrar o Senhor nos momentos bons. Irmãos, isso é muito importante. Nós precisamos entender isso na nossa vida, porque essas são duas situações que mexem com a nossa fidelidade, que mexem com o nosso caminhar, com a nossa postura cristã. Ora, nós nos afastamos porque está tudo bem, porque estamos satisfeitos, porque nos sentimos com tudo aquilo que desejávamos, e isso faz com que o nosso coração pense que talvez a gente não precise mais de Deus. Talvez a gente não precise ter a mesma vontade de se relacionar, porque as coisas estão bem. Então, tudo que nós queríamos foi alcançado, o emprego está bom, a família está bem. Isso pode trazer no coração uma sensação de que não precisamos buscar o Senhor, nos relacionar com Ele, buscar nele sua vontade e o seu propósito. Ou, por outro lado, a gente pode achar que na hora que as coisas vêm dificuldades em sequência, isso é um motivo para também que a gente esqueça do Senhor. Para que a gente ache que o Senhor não nos atende, que o Senhor não nos responde. E por isso temos permissão de nos afastar, de desatentar para a nossa caminhada com Deus. Mas já nos mostra que não. Não é assim que nós devemos fazer. Nós devemos enxergar em Jó esses dois exemplos e aplicar isso na nossa vida. A nossa fidelidade, o nosso caminhar não tem a ver com a circunstância, mas tem a ver com a nossa gratidão a Deus, com a nossa visão de que Ele é o sentido da nossa vida, de que Ele é o caminho que nós devemos percorrer. Isso que deve nos motivar todo dia, não a circunstância que nos dá. E Jó sabia disso. Jó vivia isso em fases diferentes da vida. E nós também devemos viver. É isso que nos motiva, a nossa visão de mundo. Entender que independente de termos ou não termos, o Senhor é o sentido da nossa vida. O Senhor é o nosso objetivo. É por isso que nós estamos aqui. Então, que o Senhor nos ajude, nos capacite a enxergar, a ter essa visão, independente das circunstâncias que nos são. Que nenhuma delas seja capaz de modificar no nosso coração a certeza que nós temos de qual é o nosso caminho, de qual é a nossa direção e de quem é o Deus da nossa vida. Quando as circunstâncias nos mudam, irmãos, quando as circunstâncias nos abalam, isso pode querer dizer de quem está reinando no nosso coração. Porque quando nós deixamos que a fase boa ou ruim modifique a nossa caminhada, a forma como nós nos portamos diante do Senhor, talvez não seja o Senhor que esteja reinando no nosso coração. Talvez não seja Ele que esteja no centro da nossa vida. E nós precisamos prestar atenção nisso. O Senhor precisa ser o centro da nossa vida. Porque Jó passou por todas as circunstâncias e lá no final foi capaz de dizer: o que eu precisava mesmo era do Senhor. O que eu precisava mesmo era dessa experiência com o Senhor. Antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora eu experimento de uma maneira diferente. E isso acontece antes que a fase ruim acabe na vida de Jó. Então a gente percebe claramente que o mais importante, o mais necessário é o nosso relacionamento com Deus. Que é isso que deve ser primordial na nossa vida. Jó percebe isso. E nós também precisamos perceber todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite cada dia mais. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, grandioso Pai, nós reconhecemos que tudo que somos e temos, Senhor, provém do Senhor. O Senhor nos dá todas as coisas e todas as condições, ó Pai. Onde estamos, ó Pai, onde habitamos, em todos os lugares, Senhor, o Senhor nos colocou. Então nos ajude, Senhor, a ter a visão correta, a visão acertada das circunstâncias das nossas vidas, Pai. Nos ajude a entender o propósito de cada coisa, mas nos ajude também, Senhor, a ter um coração fiel, um coração temente, um coração que confia no Senhor, ó Pai, que confia nos seus discípulos, nos seus caminhos, ó Pai, das nossas vidas. Nos dá condições nas nossas dificuldades, nasquelas áreas que ainda têm sido difíceis, ó Pai, ter a postura correta, dar a resposta correta. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor trabalhe os nossos corações, ó Pai, que nos dê, mude os nossos olhos, ó Pai, mude também a dureza dos nossos corações. Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor,
e pedimos que o Senhor, Deus, nos capacite. Essa oração que fazemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero passar por um momento de pedidos de oração, né? Então os irmãos já têm a visão, né? a ciência de que nossa irmã Dona Gui, né, foi recolhida para a eternidade com o Senhor, né? Ela foi enterrada ontem às 17 horas, né? Devemos orar pela família, pedir ao Senhor para consolar, confortar o coração, né, dos familiares. E também da igreja, né? Nossa irmã foi um esteio, né, uma guerreira de oração, né, e Deus tomou para si, né? Pedidos de oração, nós temos, os irmãos querem apresentar? Começando aqui, desse lado. Sua mãe. Pastor, o Simão passou por um problema. Estou sabendo. Vamos orar por ele, né? Felipe, filho dele, comunicou. Eles estão fazendo de novo quimioterapia, né? Em nome do filho, vamos orar. Geisa? Vamos orar. Tereza? Eu quero pedir para o meu sobrinho, Mônica, quero pedir para o Gabriel, quero pedir pela convenção da minha família, e por várias pessoas da minha família que não estão tendo saúde, e pela questão da relate também. Vai, né? Tá, mas desse lado aí, mais alguém tem pedido? Então aqui no centro, no meio, Maria, sua saúde. Beto? Pastor William, durante esse problema lá na Israel, né? Orar para lá. Família? Isso. Almir? Sua avó? Eu quero pedir pela Gênica, para uma série de exames, nós recebemos uma série na vida, e uma amiga do Rafael, da Curitiba, foi diagnosticada com um câncer muito agressivo. E a segunda informação, até mesmo o tratamento pode causar morte. Então a gente orar por ela, você tem 23 anos. Vamos orar. Mais alguém desse lado? Não? Daqui? Dali? Eu vou lá, eu minha irmã, saúde, conversão dela, a amiga do filho que orar pela mãe dela, com problema de saúde. E também orar, né, que eu me pediu para orar, direcionamento de 10 horas, ela está voltando para o Brasil, se Deus possa abençoar a viagem dela, e tudo bem igual foi, que nós vamos voltar, né? Amém. Salve? Dona Lina. Isso. Seu vizinho? Vamos orar. Tá, vamos. Mais alguém? Mais alguém aí? Desse lado? Não? Vamos orar pela Nilza. E nós estamos orando pelos idosos, né? Nossa irmã Dona Carmélia, Dona Adelaide, seu Eliseu, né? São os mais idosos, né? Dona Santa. Dona Santa não está bem, a pressão está muito alta. Vamos, né, interceder por ela. A Regina está fazendo também exames, tratamento, né? Não está lembrando dela também. O pai de Carlos Eduardo, também teve um problema no coração, né? Está entubado, teve uma parada cardíaca e está lá em Belo Horizonte. Eduardo e Mirella,
esposa de Mirella, é o pai dele. Tá? Tem mais algum pedido? Agradecer a Deus também, porque essa semana o nosso pastor vai fazer mais um ano. Semana. Tá vendo, gente? A semana é a semana mais importante do ano. É porque é o dia da criança. Não é essa semana que é o dia das crianças? E por falar em criança, né, eu quero fazer um desafio para os pais aqui trazerem os filhos da escola dominical, gente. A escola dominical é a oportunidade que nós temos de usar, né, os elementos da igreja para ajudar na educação dos nossos filhos, educação espiritual. Então, os pais precisam fazer um esforço, né, de vir à escola dominical, trazer os filhos para que eles possam aprender, né, do Senhor, crescer, né, no conhecimento do Senhor. Tá? Então, vamos esforçar e trazer os nossos filhos à escola dominical, filhos, netos, né, para estarem aqui. Letícia? Simone, da classe de batismo. Sim. Tá, vamos estar orando. Tá? Vamos orar então? Logo depois da oração, nós vamos separar em classes. Sim? Minha nora está querendo semana também. Chama Lohan? Lohan, tá. Chegou o menino. Vamos orar então. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pelo privilégio que nos dá de estar reunidos aqui em Teu nome. Queremos te louvar, Senhor, porque nos deste saúde, Senhor, condição de estar aqui. E queremos te agradecer, Senhor, porque estamos reunidos em comunhão em torno da Tua palavra, Pai. Queremos pedir que a Tua palavra fale ao nosso coração nessa manhã, Senhor. Queremos também, ó Deus, colocar todos esses motivos de oração que foram falados aqui agora, Senhor. O Senhor conhece cada pessoa, Senhor, e a Tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer mais do que nós pedimos e pensamos. Então, Senhor, colocamos essas vidas todas nas Tuas mãos, confiados, ó Deus, no Teu amor, na Tua misericórdia e na Tua bondade, Pai. Pedimos, Senhor, que Tu estendas a Tua graça e o Teu poder sobre cada um deles. Abençoa, Senhor, nossa igreja, nossas famílias, nossas crianças, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, cada irmã. E abençoa especialmente, Senhor, aqueles que estão enlutados, Pai, sofrendo, Pai. Ó Deus, consola o coração deles. Pedimos a Tua bênção, Pai, e oramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então vamos nos separar em classe, né? Crianças até jovens. Eu quero convidar os adultos a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 7. Apocalipse, capítulo de número 7. Apocalipse, capítulo de número 7. Amém? Tá? O texto diz assim: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, das tribos de Gade 12.000, das tribos de Asser 12.000, da tribo de Neftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, e da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois dessas coisas vi,
e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: eis que se vestem de vestiduras brancas. Esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. E ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Maravilha, né? Que bênção. Vamos lá. Irmãos, nós estamos estudando então as sessões do livro de Apocalipse. Nós falamos que o livro de Apocalipse é dividido em 7 sessões paralelas, né? Nós já vimos 2 delas e encerrou a última sessão com juízo, lembra? Então, toda sessão começa com o início da igreja e termina com o juízo final. Então, na próxima sessão, ele começa de novo narrando os fatos. E aqui agora, no capítulo 7, está iniciando uma nova sessão. Por isso que o capítulo 6 e o capítulo 7 são muito semelhantes, né? Se você observar, no capítulo 6 havia os selos, no capítulo 7 há os ventos, né? Então são 7 selos, no capítulo 6 fala de 6 deles, né? 6 ou 7? Termina, hein? Hã? Olha aí, 6 selos, sexto, 6 selos. E o capítulo 7 começa de novo uma visão, mas agora essa visão agora é dos 4 ventos, né? E 4 anjos. Então o texto diz que João vê, a visão ainda está na terra, lembra? Né? Antes ele estava no céu, vendo as coisas que aconteciam lá no céu, diante do trono de Deus. Depois ele veio para a terra. No capítulo 6, João veio, a visão voltou para a terra, e João estava vendo os acontecimentos da terra. Então, quando abria um selo, acontecia alguma coisa na terra, né? Então, primeiro nós vimos que até o 5º selo, as coisas que estavam acontecendo estavam atingindo a igreja, o povo de Deus. Então, os cavaleiros que saíram, né? Todos eles que vieram, os cavaleiros vieram trazendo a tribulação sobre os filhos de Deus. Depois, quando abriu o 6º selo, aí as aflições elas partem para os ímpios, e aí então é o juízo de Deus. E aí então os selos trazia a perseguição sobre o povo de Deus, o sofrimento e morte, né? Então a razão dos cavalos, né? Quem estava lá, o cavaleiro montado no cavalo branco, nós vimos que é Cristo, né? Depois veio o cavalo vermelho, preto, amarelo, né, que é até a morte. E aí, do povo de Deus. Aí encerrou aí, passou agora para o juízo. E aí no juízo, então foi morta uma 4ª parte da terra. E aí nesse juízo de Deus há uma pergunta, na visão dos ímpios. E a pergunta é assim: quem poderá suster-se? Ou seja, quem poderá manter-se de pé diante da visão do juízo
de Deus, do juiz, da face do juiz e do juízo de Deus. Quem poderá suster-se? O capítulo 7 vai falar quem são esses que mantiveram de pé, né? E aí então começa o texto no capítulo 7 falando da visão ainda na terra, depois ela vai para o céu, mas primeiro falando da visão na terra. E qual é a visão que João tem na terra? Então primeiro João vê 4 anjos, são 5, mas João vê 4, e os 4 anjos posicionados um em cada canto da terra. É interessante, né? A terra é redonda, né? Se é redonda não tem canto, né? Eu brincava que o engenheiro falou que ia fazer uma casa redonda. A sogra falou, então separa um cantinho lá para mim, né? Não tem jeito. É redondo, como é que vai separar um cantinho, né? Então não tem cantinho, né? Então, por que ele fala 4 cantos da terra? É porque ele está pensando em Ocidente, né? E Oriente, né? Ele está pensando no Norte e no Sul, Leste e Oeste. Então ele está pensando justamente na terra como um todo. Toda a terra está nas mãos dos 4 anjos. E o que os 4 anjos fazem? Vocês notaram ali? Eles seguram os ventos da destruição. Então, o 5º anjo que vem diz assim: segure os ventos, para que não sopre sobre a terra. Então veja, os ventos aqui, irmãos, é a descrição da destruição que viria sobre a terra. Em outras palavras, o que o anjo estava dizendo era que era para o juízo não ser aplicado ainda. E há um motivo para que o juízo não seja aplicado. Então ele virou e disse assim: segure os ventos para que não soprem sobre a terra, para que não destrua a terra. E ao segurar os ventos, então significa que o juízo foi barrado. Ele foi não encerrado, mas ele foi contido. Então, contido no sentido de que não é a hora ainda do juízo ser aplicado. Se nós vimos lá no final o juízo do capítulo 6, o juízo sendo aplicado, então implica que ele está começando uma nova sessão, né? E nessa nova sessão ele está dizendo assim: aquele juízo que foi aplicado no capítulo 6, em que os homens pediam os montes que escondessem da face do Todo-Poderoso, aquele juízo foi contido, ele não aconteceu ainda. Ele foi visto por João, mas ele não aconteceu ainda. Por isso João volta à história. E agora João vai falar daqueles que se mantêm de pé diante de toda a previsão do juízo que vem. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente entende aqui no texto aqui, ao segurar os 4 ventos dos 4 cantos da terra, é que Deus tem um controle sobre todas as coisas na vida. Tudo no mundo está no controle de Deus, inclusive a aplicação do seu juízo. Então, Deus é que determina quando, como e sobre quem acontecerá o juízo. Então, isso não está no controle dos anjos, não está no controle dos seres viventes, não está no controle dos homens, mas o juízo está na mão do Deus Todo-Poderoso. Ele é que vai aplicar o juízo. Deus pode usar figuras, pessoas, coisas para aplicar o seu juízo, mas o juízo de Deus, ele é contido e controlado por Deus, né? Antes de virmos para cá, Luísio estava perguntando sobre alguns textos do Velho Testamento que fala sobre o juízo de Deus sendo aplicado, né? Eu já ensinei para os irmãos aqui que todos os textos do Velho Testamento que demonstram ou falam do juízo de Deus, eles têm 2 propósitos. O primeiro propósito é demonstrar aquilo que Deus ia fazer para a igreja, né? Então, o primeiro propósito é para a igreja, mostrar que o juízo que Deus ia aplicar sobre nossa vida, ele vai ser aplicado sobre, ele seria aplicado sobre Cristo. Então ele aponta para Cristo. Então, quando Deus aplica o seu juízo sobre Cristo, no Velho Testamento ele foi exemplificado. Então você vê vários exemplos de juízo, né? O dilúvio, né? Sodoma e Gomorra, a Arca de Noé, o Egito, né? Depois os cativeiros, né?
tanto assírio como babilônico. Então, todos esses eventos que aconteceram, onde o juízo de Deus foi aplicado no Velho Testamento, ele estava apontando para aquilo que Cristo ia sofrer no nosso lugar. E a segunda razão é para o ímpio, é para demonstrar que um dia Deus aplicará o seu juízo. Então, fica fácil de a gente entender. Por que as pragas do Egito só aconteciam sobre os egípcios e não sobre o judeu? Porque os judeus representavam o povo de Deus e os egípcios representavam os ímpios. Então, por que não aplicava o juízo das pragas sobre os judeus? Porque os judeus estavam representando a igreja. Quem sofreu o juízo no lugar da igreja? Cristo. Está vendo como é a aplicação? Por que o dilúvio não atingiu Noé e seus filhos? Porque Noé e seus filhos representam o quê? A igreja. E o mundo representa os ímpios. Está vendo? Então, mas era uma demonstração de que o juízo de Deus viria. O juízo de Deus seria aplicado, né? Então, por isso, a arca da aliança, irmãos, ela tem um monte de sentido, né? De anúncio, né? Quem é que fechou a porta da arca? Deus. Então, quem é a porta? A Bíblia diz Cristo. Quem passou pela porta e entrou na arca foi salvo, não é? Então, quem passou pela porta, que é Cristo, é salvo. Está vendo? Né? Então, tudo isso apontando para Cristo e o juízo, né? Mas quer ter a tua mão? Nos dias atuais, né, os outros exemplos aí do Velho Testamento, nos dias atuais, esses capazes que a gente vê, também seriam juízo aplicado? Não, aí esses elementos que estão acontecendo, esses eventos, né? Guerra, fome, terremoto, peste, tudo isso são o que é descrito por Cristo, que antecederia a sua vinda. Então são a preparação para a segunda vinda, né? E que neles eles atingem a todos, não é específico, né? Então são sinais, esses são sinais que antecedem a vinda. Tranquilo? Então veja, os 4 ventos são contidos. Deus não deixou que os ventos, o anjo anunciou, segura aí, aguenta a mão, né? Então, ou seja, para que, gente? Qual a razão de não aplicar o juízo? Porque os ventos precisariam ser contidos para não destruir toda a terra? Porque, primeiro, antes disso, precisava acontecer uma coisa. O que precisava acontecer? Está aí no texto, os irmãos viram? Isso, para que o povo de Deus fosse selado, né, na sua fronte, receberem o selo do Deus vivo. Assim como depois, lá na frente, os que não são de Deus serão marcados na sua fronte, com o número da besta. Aqui, agora, primeiro, Deus está selando aqueles que são dele, aqueles que pertencem a ele. E aí então, esse anjo disse: não sofre até que sejam selados. Então você vê que aí tem um propósito de selar, tem um número que será selado e é anunciado esse número, né? O número é anunciado pelo anjo. Então nós vamos selar, dizer 144 mil, e eles serão selados na fronte. O que significa o selo? Então a primeira coisa que nós queremos ver significa, primeiro, proteção. Aqueles que foram selados, eles não serão destruídos com os ímpios. Então, para não serem destruídos, eles foram selados com o selo do Deus Todo-Poderoso. Então, primeiro, significa proteção. Segundo, significa propriedade. Então, eles são marcados, selados, porque eles me pertencem. Então, vamos pensar, quando os anjos saírem para recolher, então, eles identificarão os salvos pelo quê, irmãos? Pelo selo. Então eles são identificados para serem protegidos por Deus, né?
E eles são de propriedade de Deus, por isso eles são selados. Terceira coisa, o selo também era garantia de genuidade, ou seja, a carta ela é autêntica quando ela é selada, quer dizer que ela não foi violada. O que está escrito ali naquela carta selada foi o que o remetente lá enviou, né, para o destinatário. Então, quando Deus sela o seu povo, está dizendo assim, ele é genuíno e ele vai chegar no destino. Qual que é o destino, irmãos? Eternidade. Então, o selo é para isso. Então, é propriedade, proteção, e é genuíno o Filho de Deus. Então, por isso Deus vai selá-los antes que o juízo venha, né? Outra coisa importante também, irmãos, é que quando eles são selados, o texto diz aqui que eles estão vindo de algum lugar, né? Então, quando eles estão vindo para serem selados, o texto diz que eles estão vindo da grande tribulação. Deus nos livra, irmãos, na tribulação e não da tribulação. Nós já aprendemos isso, né? Então, as escrituras sagradas, elas falam em vários lugares na escritura sagrada que o crente vai passar pela tribulação. Não há, irmãos, em nenhum lugar nas escrituras a visão de um arrebatamento secreto da igreja, né? Como vocês assistiram aí nos filmes aí deixados para trás, né? Então, não existe essa ideia de Deus arrebatar o povo escolhido dele de forma secreta, que ninguém sabe, para que não passe pela tribulação. Não, ao contrário, né? Há vários textos das escrituras que Deus falou que o crente vai passar pela tribulação. Se você ver Mateus capítulo 24, versículo 29 até o verso 31, uma pessoa abre aí para a gente, outro abre lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo de 1 a 10. Mateus 24, de 29 a 31, e 2 Tessalonicenses 1, de 1 a 10. Quem achou Mateus 24, de 29 a 31, pode ler. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então, notem aí que os crentes aí, antes da volta de Cristo, eles estão sofrendo a tribulação, né? Então, Deus os toma da tribulação, e não Deus os livra de passarem pela tribulação. Então, a volta de Cristo, ela se dará depois da grande tribulação, né? E não a volta de Cristo acontecerá antes para livrar os crentes de passarem pela grande tribulação. Então, essa é uma interpretação errada que os premilenistas fazem, né? Achando que a igreja será arrebatada para não experimentar a tribulação. Não, Deus salva na tribulação e não da tribulação, né? 2 Tessalonicenses 1, de 1 a 10, também fala a mesma coisa, né? Falando da volta de Cristo, e aí os crentes passando pela tribulação. Vamos seguir, depois os irmãos poderão ler o texto. E aqui então, nesse momento agora, no texto de Apocalipse, a gente tem a resposta lá do capítulo 6, versículo 17. Olha, o versículo 17 do capítulo 6, terminou assim: porque chegou o dia da ira deles, ou seja, do Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro. E aí a pergunta é: quem poderá suster-se? Quem é que vai ficar de pé diante da ira do Todo-Poderoso e do Cordeiro? Esses que foram selados, né, pelo selo de Deus. Então, só eles é que vão manter-se de pé. Os outros todos cairão, pedirão os montes que caiam sobre eles para escondê-los da face do Todo-Poderoso, né? E aqui, irmãos, o texto continua falando a respeito
da salvação deles, de Deus selá-los, né, e salvá-los. E aí fala que eles lá no céu, eles serão distintos de algumas maneiras. Olha o versículo, depois do versículo 14, deixa eu ver qual que é o versículo aqui. O texto, versículo 14, diz que eles estão vindo da grande tribulação. E por isso eles se acham de vestiduras brancas, né? Razão porque se acham diante do trono de Deus e servem a Deus dia e noite. Então, esses salvos, irmãos, terão 3 tipos distintos de glória. A primeira, na sua aparência, né? O texto diz aí que eles estão vestidos de vestiduras brancas e palmas nas mãos. Segundo, quanto ao seu serviço, diz que eles estarão de contínuo diante do trono de Deus, louvando a Deus e o Cordeiro. E terceiro, falando do lugar onde eles estão e como eles viverão, que é em comunhão eterna, né, com Deus e com Cristo, né? Então, e há 3 elementos nessa visão aqui no capítulo 7. Então, 3 elementos importantes. Primeiro, irmãos, há uma advertência aqui, que tempos difíceis virão para a igreja. A igreja vai passar por uma grande tribulação e sofrimento. Segundo, há uma segurança para o povo de Deus, que o povo de Deus será marcado, selado com o selo do Deus vivo. E tem também uma recompensa, e essa recompensa é que eles agora se acham diante do trono, porque eles lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Deus Todo-Poderoso, né? Então, essa é a visão que João está tendo da terra, na terra. Eles foram selados, né? E ali, então, os ventos estão contidos, os anjos estão segurando os ventos, até que então vem a ordem para a destruição daqueles que são ímpios e que não receberam a marca, né? Ou seja, na sua fonte o selo, né, do Deus Todo-Poderoso. Agora, a visão, irmãos, ela volta para o céu. E aí, veja, do versículo 4 até o versículo 8, diz assim, no capítulo 7, do 4 até o 8, diz que esses que foram selados, eles são 144 mil. Nós não vamos falar muito sobre os 144 mil hoje, porque lá no capítulo 14 ele vai voltar, e lá no capítulo 14 nós vamos então explicar direitinho o que é, né? Mas se os irmãos observarem aí, o número que ele foi ouvido aí diz que são 144 mil. A gente entende, irmãos, que esse número é um número metafórico, né? Não simbólico, né? É claro que não foram salvos só 144 mil, né? Porque logo depois os irmãos verão aí que é uma multidão que é incontável, né? Logo depois. Então, mas aqui no texto, ele está falando de 144 mil e ele dá a razão para isso, porque ele toma as 12 tribos de Israel, e dessas 12 tribos ele pega 1000, né, de cada 12, né? Então de cada uma das 12 tribos, 12 mil, pastor. 12 mil, então para multiplicar o 12 vezes 12 vai dar 144 mil. Agora, notem que ele tomou o povo de Israel, as 12 tribos de Israel, para também fazer uma comparação só. Ele está dizendo assim, que a igreja de Deus, ela é formada pelos patriarcas do Velho Testamento e pelos apóstolos do Novo Testamento. Eles são a base da igreja. Então eram 12 patriarcas e eram 12 apóstolos. Então os 12 vezes 12 deu 144. Para tornar perfeito, multiplicou por 1000. Então por isso virou 144 mil, né? Tá. Aí a ideia é que os 144 representem a igreja. Então eles foram selados porque toda a igreja, tanto a igreja do Velho Testamento como a igreja do Novo Testamento, fosse representada, né? Ela é o Israel espiritual de Deus e não o Israel físico. Por que não é o Israel físico? Se os irmãos observarem, quando ele cita as tribos aí, ele deixou 2 tribos de fora e colocou outras 2 tribos. Vocês notaram aí no texto aí? Notei que tem José. José entrou e entrou Efraim, né?
no lugar aí, não é? Não foi isso saiu Efraim e Dan, e foi colocado Levi e José. Levi e José foram colocados, e Dan e Efraim foram tirados, né? Tá. Então é claro que se fosse o Israel segundo a carne, se fosse a nação de Israel, então as duas tribos não podiam ter ficado de fora. Então não seria 12, seriam 14. Então por isso não representa as tribos de Israel como nação, representa os patriarcas, né? E aí no Novo Testamento os apóstolos, né? E aí nós temos várias figuras de 12. São 12 portas, né? São 12 patriarcas, né? Lá são 12 anciãos. Então o número 12 no Apocalipse nós temos várias vezes o número 12 citado. E todas as vezes que ele é citado, irmãos, ele está justamente representando a igreja. Então por isso os 144 mil aqui é um número metafórico para representar a igreja, né? E não representar um número de pessoas, mesmo porque esses aqui, que são os 144 mil, eles estão dentro dessa multidão que João vê. Porque olha, se você observar aí, quando ele pergunta assim, quem são esses que vêm, que estão diante do trono, e que ele fala que é uma multidão vestidas, olha, versículo 9, diz assim: depois dessas coisas vi grande multidão que ninguém podia enumerar. Então os 144 mil, eles estavam representando essa grande multidão que são salvos, né? Ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Quem são essa multidão? Ele diz, a igreja, que está vindo de onde, irmãos? Da grande tribulação. Por isso a pergunta, ela tem sentido, quando ele diz assim, quem são eles e de onde vêm, né? O ancião perguntou, João não deu conta de responder, ele disse, tu sabes. E aí ele então diz, são esses, então ele respondeu, são estes, verso 14, os que vêm da grande tribulação. Todo crente passará pela grande tribulação, todo crente, tanto o crente no velho como no novo, passará pela grande tribulação. E aí diz assim, são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ninguém é salvo se não tiver a sua vestidura lavada no sangue do Cordeiro, né? Porque a justiça foi aplicada sobre nós pelo sangue do Cordeiro. Cláudio? O versículo 9 aqui está dizendo que ele vê eles em pé. Em pé. A pergunta anterior é quem poderá suster, quem poderá ficar em pé? Aí diz, os salvos. Aí a resposta está ali, né? Os testemunhos de Jeová fizeram uma interpretação dos 144 mil diferente, né? Os irmãos talvez já ouviram eles aí, é uma seita, né? E aí então eles interpretaram os 144 mil como sendo os que seriam salvos e iriam para o céu, e o restante dos crentes ficaria aqui na terra, né? Então os salvos viveriam no céu e os outros crentes viveriam aqui na terra, os outros além dos 144 mil. Por quê? Porque já tem mais de 144 mil testemunhos de Jeová. Aí alguém tem que ficar de fora, né? Se fosse salvo só 144 mil e os que estão além desse número, né? Então eles dizem que eles estão aqui na terra. Mas vamos parar e pensar, irmãos, onde é que os salvos viverão? Não. Todos os salvos no novo céu e nova terra, né? Os salvos não viverão no céu, eles viverão no novo céu e nova terra. Onde estão os salvos que já morreram? No céu, né? Onde estão os ímpios que já morreram? No inferno. Quando Cristo vier, onde os salvos habitarão? Novo céu e nova terra. E onde habitarão os ímpios? No lago que há de fogo e enxofre, porque até o inferno vai ser levado para lá.
né? Então a morte e o inferno serão lançados lá no lago que arde e fogo e enxofre. Por isso então, irmãos, nós entendemos que não é o Israel segundo a carne, mas é aqui, né, representa a igreja, né? E eles estão servindo a Deus, né? E também, se os irmãos pensarem historicamente, vamos pegar historicamente, quando João escreveu isso aqui, irmãos, as 10 tribos de Israel já tinham se perdido no cativeiro assírio, tinha acabado. As 2 tribos de Judá, né, Judá e Benjamim, que ficaram em Jerusalém, foram destruídas no ano 70, na invasão dos romanos na cidade de Jerusalém. Então já não existia mais o Israel como nação, né? Quando é que passou a existir de novo o Israel como nação? Em 44, quando foi instalado de novo o Estado de Israel. Mas até agora, né, em 1944, não tinha Israel. Tinha judeu, mas não tinha mais nação, né, de Israel. Então, por isso, claro que João, quando escreveu, não estava pensando no Israel segundo a carne, mas estava pensando no Israel espiritual, né? Tá. Ainda, irmãos, no texto que nós lemos aqui, o Novo Testamento, a igreja de Deus é o Israel espiritual, porque o Novo Testamento fala sobre isso, explica sobre isso. Se você ler Gálatas 6:16, Romanos 9, de 6 a 8, Paulo fala justamente sobre isso, que o Israel não é aquele que é do nascimento, mas é aquele que é do coração. Não é o que foi circuncidado na carne, mas é o que foi circuncidado espiritualmente. É o remanescente, aquele que é espiritual, né? Então o Israel de Deus é o espiritual e não o físico, né? Nós como crentes, todos nós somos descendentes espiritualmente de Abraão, né? Então por isso nós adoramos a Deus no Espírito, glorificamos a Deus, porque fazemos parte do Israel espiritual de Deus, né? E a nova Jerusalém, o povo de Deus, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ainda no ponto de vista da terra, os homens são selados, mas do ponto de vista do céu, há uma multidão inumerável, né? Então por isso os 144 mil é uma forma, metáfora, né? Um exemplo, um tipo, né? Um símbolo do que é a igreja do Senhor aqui, né? Agora, irmãos, vamos passar para a gente terminar as características que João fala dessa igreja agora glorificada no céu, essa multidão incontável, né? E João fala algumas coisas importantes. Primeiro, no versículo 9, ele fala que é um número, não se pode contar. Então, é claro, né? Deus tem os seus escolhidos, mas esses escolhidos do Senhor não é um número reduzido, é uma multidão, né? João disse, não dá conta de contar o número. E é claro, irmãos, os eleitos, os escolhidos de Deus é uma multidão mesmo, e ela vem de toda tribo, povo, língua, nação, né? De todos os lugares. Por isso, essa igreja que João vê lá no céu, louvando a Deus no céu, ela vem de todo o universo, né? De toda a terra, de todos os lugares da terra, né? Ela é os eleitos, tanto do povo judeu como dos gentios que foram salvos e selados, né? E eles vêm de todos os lugares e de todos os tempos, não só lá da época, né, do passado, mas também até o futuro. Enquanto Cristo não vier, esses que estão lá nessa multidão fazem parte, né, desse povo escolhido de Deus. Segunda coisa importante, que essa igreja será honrada. Por isso, irmãos, ela está em pé, né, diante do trono e diante do Cordeiro, e eles estão ali para servir o Cordeiro. Então é uma igreja que foi salva para servir, né? Então é interessante, aqui na terra, irmãos, nós somos salvos e estamos aqui para servir. Quando nós formos para a eternidade, nós continuaremos servindo a Deus. A salvação, Deus nos salva para servi-lo, né? E isso vai ser por toda a eternidade, né? Então o descanso, irmãos, é o descanso da nossa fadiga, e não o descanso de deixar de trabalhar. Então no céu nós vamos servir a Deus, né? Quando na parábola dos talentos, o Senhor Jesus falando sobre os salvos,
sobre e comparando com os salmos, ele diz assim, que aquele que foi fiel, ele ouvirá do Senhor 3 coisas. Primeiro ele diz assim, ele será honrado, né? Deus declarará isso diante de todos, muito bem, servo bom e fiel, né? Então ele será honrado diante de todos, né? Aí, segundo, ele vai receber uma atribuição maior, que ele diz assim, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, foi fiel com 2 talentos, ele diz, vou te dar mais. Então, fosse fiel com 5 talentos, vou te dar mais, inclusive daquele que foi infiel, né? E aí então no céu nós vamos ter uma atribuição maior do que a atribuição que nós temos aqui na terra, né? Se você olhar o propósito de Deus dentro daquilo que você serve a Deus aqui no mundo, né? Na profissão que você exerce, né? Como membro de uma família, como membro de uma igreja, né? Como um cidadão, tudo que você exerce aqui dentro do propósito de Deus, quando você estiver no novo céu e na nova terra, isso será amplamente maior, né? Então, onde você vai servir a Deus com muito mais condição e de forma muito melhor ainda do que você tem servido aqui na terra. Mas é uma terceira coisa que vai ouvir do Senhor também. Ele diz assim, entra no gozo do teu Senhor. E aqui agora há a promessa desse gozo. Se os irmãos olharem aí, no finalzinho, né, ele diz assim, das bem-aventuranças dessa igreja, né? Então, olha versículo 14 em diante, diz assim, ele falou quem eram eles lavaram o sangue do cordeiro, as suas roupas no sangue do cordeiro, e aí ele diz assim, razão por que se acham diante do trono, e servem a Deus de dia e de noite, diz ele, no seu santuário, e aquele que assenta no trono, estenderá sobre eles o seu tabernáculo, ou seja, Deus vai cobrir esses servos, aqui é proteção, é cuidado, é sustento. E aí dentro disso aí, ao estender sobre eles o seu tabernáculo, ele diz o que acontecerá então. Ele diz assim, jamais terão fome, Deus os alimentará eternamente, nunca mais terão sede, porque eles beberão da água da vida, não cairá sobre eles o sol, fadiga, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Então, cuidado de Deus com a nossa vida, e os guiará às fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Irmãos, isso aqui quer dizer o seguinte, que no céu Deus tirará não apenas as nossas lágrimas, mas Deus tirará até o motivo pelo qual nós choramos. Não haverá tristeza alguma que nos levará a pranto, porque Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, ou seja, não há motivo para chorar no céu, que a alegria do Senhor encherá e tomará conta de toda a nossa vida, de toda a nossa vida. Irmãos, João está falando dessa visão que ele teve. Agora no capítulo 8, volta de novo aos selos, né? Então lembra? Capítulo 6, abriram 6 selos, aí interrompeu, aí João veio o juízo, né? João viu o juízo, agora vem de novo, né? E João viu a relação aqui dos ventos, né? E dos anjos, os 4 anjos e os 4 ventos. E no capítulo 8, então, vai abrir o 7º selo. Continua de novo. Tá? Pergunta aí, irmãos. Observação que alguém quer fazer? A pessoa fala, as pessoas parecem que ouvem assuntos que parece não tem universidade. Jogada fora, né? Essa trajetória que eu falei sobre julgamento, ímpios, salvos, então é uma coisa incrível que a conversão que é no coração são salvos. As pessoas de Deus são convertidas no coração. No coração.
O mundo pode sofrer o tanto pouco e não converte. Porque não foi do coração. Porque tribulação, Sr. James, é para crente. Juízo é para ímpio. Né? Quando o ímpio sofre tribulação, né, ele entende que aquilo é castigo de Deus, juízo de Deus sobre sua vida, né? Mas não é, gente, né? Porque as tribulações, lembra, nós falamos das tribulações, elas têm algumas causas, né? Nós sabemos que toda tribulação vem de Deus, né? Mas ela tem algumas causas. Tem tribulação que é causa natural, né? Tem tribulação que é consequência de erros. Então, o crente faz uma coisa errada, o ímpio faz uma coisa errada, a coisa pode dar errado, porque fez errado, né? Mas não é juízo, não é juízo. Juízo virá depois. Por isso, lá em Malaquias, o escritor de Malaquias pergunta assim, fala assim, os homens lá, né, falam lá de Malaquias: os ímpios são mais abençoados do que nós que servimos a Deus, eles tentam a Deus e escapam. Aí Deus diz: não, estão sendo reservados para o grande dia, né? Pastor, as 12 tribos que foram separadas, elas são das tribos de Moisés? De Jacó. Jacó? Os descendentes de Jacó. Então, dos 12 filhos de Jacó. Então, no caso nosso, né, nós estamos dentro dessas tribos, não? Não, essas tribos representam a igreja lá do Velho Testamento, né? E nós, os 12 apóstolos. Por isso, Efésios, Paulo fala assim, que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, os apóstolos e os profetas é a origem da igreja do Novo Testamento. Que somos nós, né, Beto? Ele cita José e Benjamim. Os dois têm filhos egípcios. O Benjamim é filho de uma egípcia e José casou-se com uma egípcia. Porque o José representa a origem, que é Jacó. E Benjamim representa quem? Eu acho que é a inclusão. É a inclusão dos que não são das tribos. Não são judeus, né, na igreja. Isso. Então nós temos vários exemplos disso, né? Só olhar a genealogia de Jesus vai ver que, né, tem ali Ruth, que era moabita, está na genealogia de Jesus. Por quê? Porque se não tivesse nenhum gentio na genealogia de Jesus, então seria só judeu salvo. Então esses outros foram colocados para que Deus anunciando que Ele iria salvar tanto judeu como gentio, que somos nós, né? Tudo é perfeito demais, não é? A coisa mais terrível que tem uma serpente era o povo de Deus, ela picava o pessoal lá, né? Quem olhasse para a serpente, então o povo de Deus também teve essas punições, né? Sim, mas tudo isso, Sr. James, é mostrando, né, o castigo que viria sobre Cristo, né? Então Cristo, por isso, Sr. James, se o senhor pegar lá o capítulo 1 de João, lá no capítulo 1 de João, ele diz assim, porque aquela serpente que foi levantada no Moisés, uma serpente de bronze, depois, lá no período de Ezequias, eles destruíram ela porque ela virou um objeto de adoração, virou um ídolo, né? Então eles destruíram aquela serpente. Aí João faz uma comparação, ele diz assim, do modo como Moisés, João falando, do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, lá no passado, a serpente foi levantada. Quem era mordido pela serpente, olhava para ela, era sarado. No Novo Testamento, Cristo foi levantado numa haste, no madeiro. Quem olhou para Cristo, creu nele, é salvo. Viu? A comparação? Pastor, então todos podem ser eleitos.
Só não são aqueles que não foram escolhidos, não é isso? Isso, Na verdade, a eleição é justamente isso. A eleição é a escolha, né? Então, os que foram escolhidos, que foram eleitos, são salvos. Tanto Os que não foram, judeu, quanto brasileiro, alemão, de tudo quanto é lugar. Só para a gente terminar aqui, quer ver? Olha, gente, a gente olha uma situação, né? E aí tem muita gente que critica, né, a religião, o cristianismo, porque fala assim que o Deus do Velho Testamento é um Deus irado, né? Porque é um Deus que mata mulher, criança, né? Mata jovem, né? Então, lembra? Quando Deus mandava o povo de Israel chegar numa terra e destruir, morria tudo, morria animal, morria adulto, jovem, criança, morria tudo, não é? Aí fala assim, isso não combina com um Deus de amor, porque um Deus de amor não ia mandar matar uma criancinha, não é? Mas é porque não tem essa visão que nós estamos passando agora. Tá? No dia do juízo final, quem vai morrer, gente? Vai morrer só velho? Só jovem? Não, vai morrer até criança. Não é porque é criança que vai ser salvo. Só serão salvos aqueles que foram eleitos. Então, no dia do juízo final, vai morrer velho, jovem, criança, homem, mulher, tudo vai morrer, né? Vai sofrer o juízo. Quando Deus manda porque senão tinha que parar de nascer criança, né? Para o juízo ser aplicado só sobre adulto. E a gente não gosta de lembrar que quando Deus vai falar com Saul, que ele manda matar do velho até o gado. Criança não veio. Tudo. Era para deixar nada vivo, né? Então, hoje as crianças que nascem, os nomes do decorrer da infância delas, pode ser que tenham uns que vão para o céu e uns vão para o céu. O que determina isso? A eleição. Sendo eleitas, são salvas. E se não forem eleitas? Vão ser condenadas. São condenadas não é porque, lembra, gente, já ensinamos isso para os irmãos. A pessoa será condenada ao inferno não é porque cometeu ato pecaminoso. Ela é condenada porque ela está em Adão. E Adão pecou, e como ela está em Adão, ela também é pecadora. Então, por isso não tem dificuldade, né? Porque se fosse condenado pelos atos, uma criança que não praticou nada, não podia ser condenada, né? Então, quem é condenado? Quem não é eleito, quem não foi escolhido, vai ser condenado, independente de raça, cor, religião, idade, tudo. Se não foi. Nada a ver com família também, né? Nada a ver. Pessoa da família. Agora, aí vem a pergunta: então, por que Deus não revelou quem é eleito? Para não ter sofrimento, irmãos. Imagina se um pai soubesse que o filho dele não era eleito. Aí, vida cristã não seria de paz, seria de sofrimento eterno. Já imaginou? Um pai olhar para o filho e dizer assim: Deus me falou que ele não é eleito, ele vai para o inferno. Isso não é vida, não. Então, quem é que vai separar os escolhidos? Os anjos. Nem são os anjos, os homens, são os anjos. Porque Deus não revelou para homem nenhum, e nem para anjo. Vai ser no dia. No dia Deus vai mandar: vai lá, sela, pronto. Aí vai escolher os que estão na terra, que serão selados. É igual os chicanistas falam, né, pastor? Os chicanistas falam que tinha que ser o contrário. Mas se fosse o contrário, todo mundo ia saber o dia que ia morrer. Então, não pode. Não pode. Deus não revelou o dia da morte de ninguém. Amém, gente? Vamos encerrar? Assim. O que eles falam também, vai ter um tratamento especial para judeus. Não, nós vamos chegar lá quando a gente estiver falando lá no capítulo 14, nós vamos falar sobre essa questão, né? Paulo já falou lá no capítulo 2 de Romanos, ele diz assim: qual é a vantagem do judeu? Né? Ele diz assim: para ser escolhido, nenhuma. A vantagem do judeu é justamente o que o condena, porque deles vêm os profetas, dele vem a lei,
né, dele veio o conhecimento. Então, o judeu, ele teve uma vantagem dentre os outros, porque a revelação foi dada a eles. Então, justamente essa revelação que foi dada a eles, que foi uma vantagem, tornou-se para eles uma desvantagem, porque aí agora eles não creem e eles são condenados, não é? Então, aumentou a responsabilidade. Por isso, quem mais conhece, mais responsabilidade tem, né? Vamos ficar em pé? Vamos orar então, vamos receber a bênção. Pai, te agradecemos, Senhor, por tua palavra que acabamos de estudar. Pedimos, ó Deus, que aplique essa palavra ao nosso coração e que a tua graça, Senhor, nos sustente dia a dia na nossa vida cristã, Pai. Nós pedimos isso em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos, tenham um bom dia.